Bom, pessoal, essa é a nossa sexta videoaula sobre o processo de execução fiscal, o processo jurídico de execução fiscal de débitos em dívida ativa. Hoje a gente vai ver a funcionalidade efetuar a execução fiscal especial. Para acessar essa funcionalidade, você entra numa base do GSAM com seu login e sua senha. Árvore do menu, dívida ativa, processo jurídico, efetuar execução fiscal especial. Bom, o que é uma execução especial, né? A execução é uma execução de débitos que estão tramitando no fórum para clientes ou imóveis sem histórico de débitos executados no banco de dados do GSAM. O que isso significa? Que o cliente ou imóvel ele tem processo jurídico tramitando, mas só que no banco de dados do GSAM, na base de dados, essa tramitação não aparece, não consta que ele possui débitos executados, né, em processo jurídico. Então, o que essa funcionalidade faz? Ela identifica esse imóvel e modifica o status dos débitos de acordo com a realidade, né? Porque já que ele tem esses débitos, ele tem esse processo, a gente vai apenas espelhar isso aqui no GSAM, né? Colocar também os débitos que estão em dívida ativa, a gente vai colocar em execução fiscal. Ok. Para você fazer isso, você pode preencher o campo cliente ou o campo imóvel para fazer a pesquisa. O campo imóvel, você digita a matrícula do cliente. Caso você não saiba, clica no botão pesquisar. Vai abrir essa tela de filtro para você com várias chaves de pesquisa. Uma chave interessante é o campo nome do cliente. E você digita o nome do cliente e o sistema retorna os registros encontrados. Clique em pesquisar. E o sistema vai fazer a pesquisa com base no nome que você digitou. Ele retorna essa tela com os resultados da pesquisa. Você identificou seu cliente, clica sobre o link do nome do cliente. Feito isso, o sistema vai carregar a funcionalidade. Carregou a funcionalidade, clicou em filtrar. Daí o sistema vai para a tela de efetuar a execução fiscal especial. Esse cliente em específico ele não tem débito, né? Você vê aqui os quadros, as contas para execução fiscal. Não tem nenhuma em condição legal de fazer isso, nem as guias de pagamento. Então vamos retornar aqui para pesquisar um cliente que tem esses débitos. A gente pode limpar o campo, digitar a matrícula do cliente, se você souber de cabeça, clica Enter. A tela de filtro carregou com a matrícula do imóvel e a sua inscrição, clique em filtrar. Ele identificou mais de um cliente, né, na pesquisa. Então ele está pedindo para você selecionar o cliente imóvel que você quer efetuar a execução fiscal especial. Vamos clicar aqui no primeiro. Voltar, porque esse aqui não tem débito. Clicar aqui no segundo. E está aqui. A gente localizou o cliente que a gente vai efetuar a execução fiscal especial. Matrícula, nome do cliente, endereço e os débitos que ele tem em aberto. Por exemplo, aqui no caso ele não tem nenhuma conta para execução fiscal, mas ele tem duas guias de pagamento que estão em condições legais de serem executadas no processo jurídico. Como esse processo jurídico, como a gente falou anteriormente, já está ocorrendo na realidade, a gente vai colocar ele aqui também em execução fiscal, esses débitos. Então você seleciona os débitos que você quer executar, informa a data de execução, no caso a data de hoje, o número do processo, você pode informar aqui o número do processo, preenchendo todo esse campo, o número do Prodesp, caso você tenha. O que é esse número do Prodesp? É o número do processo jurídico no formato antigo, como a gente falou.
no formato antes desse cliente estar cadastrado no GSAM, como a gente falou em aulas anteriores. Quando esse cliente não estava na base de dados do GSAM, e se ele já tivesse esse processo correndo na realidade, ele teria um número específico que a gente chama aqui de número PRODESP. O número CNJ é o número do processo no formato novo, que é formado por 25 números. Ou seja, no formato novo é no formato da inscrição desse processo no GSAM, na base de dados. A vara, você seleciona a vara onde vai tramitar, o número da ordem, o número da pasta onde esse processo está arquivado e o procurador responsável. Selecionou tudo isso, certo? E seleciona também os débitos que você vai efetuar a execução fiscal especial. Clica no botão efetuar execução fiscal especial. O sistema te traz para essa tela de sucesso. O cliente foi executado com sucesso. O que aconteceu aqui? O cliente que já estava em processo jurídico tramitando no fórum, na realidade, só que na base do GSAM, esses débitos que estavam tramitando ainda não constavam como executados no processo jurídico. Então você fez isso, você equiparou a realidade com a base de dados do GSAM. Caso você queira efetuar uma nova execução fiscal, você clica aqui no link, que o sistema vai retornar para a tela. Ok? E basicamente é isso o processo de efetuar a execução fiscal especial. Caso você queira mais detalhes sobre o processo, você pode consultar a base de dados do GSAM. Clicando aqui nesse link que fica sempre no sopé da funcionalidade, você clica sobre o link, você é direcionado para a base de dados da documentação da Consenso, de todas as funcionalidades do GSAM. Note que aqui ela vem para uma colmeia, né? Essa colmeia ela espelha a árvore de menu aqui com os seus módulos, atendimento ao público, cadastro, micromedição. É um espelho, né? Atendimento ao público, cadastro, micromedição. Então você faz o mesmo processo de localização que você faz aqui na árvore de menu, você faz aqui. No caso, a gente quer localizar a documentação da dívida ativa. Então a gente vem aqui em cobrança, dívida ativa, processo jurídico, efetuar a execução fiscal especial. E está aqui a documentação da funcionalidade que a gente acabou de ver, com os prints de tela, tá ok? E todas as particularidades do uso dessa funcionalidade. Caso você queira ler para complementar o conteúdo da aula de hoje, seria bom. Inclusive aqui tem um ícone que se você quiser imprimir essa documentação para ODT e depois exportar para Word, você pode utilizar esse botão aqui também. E por hoje é só.